Meus irmãos, os amados que podem, por gentileza, tomem assento. Meus amados, desde logo, antes de formular os meus agradecimentos, eu convido os amados para que nós abramos as nossas Bíblias no tema proposto para esta noite, que está no livro do Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15, e o verso, porque é um cântico, logo é uma ideia que não segue o versículo, mas o verso primeiro. Enquanto os amados procuram, permitam-me tecer a Deus os meus mais laureares agradecimentos por estar aqui com os amados, estar aqui na minha casa, estar aqui com o meu pastor, com a sua família, irmã Joselma. Que Deus abençoe. Desde logo eu agradeço meu pastor Elias, e publicamente eu ressalvo que eu não posso nunca tomar essa tribuna sem antes agradecer a Deus pelo cuidado do meu pastor com a minha família, com a minha casa, com o meu lar. Que Deus o abençoe sempre, e com muita alegria eu posso agradecer a Deus em dizer que o meu pastor é uma bênção e cuida de mim e da minha família. De igual modo, o Igreja Corpo de Obreiros dessa casa, dentre os quais o querido pastor Daniel, que nos formulou esse convite. Deus abençoe, pastor Daniel, por esse carinho, por essa confiabilidade. A todo o coral. O coral é um grupo clássico da Assembleia de Deus. Desde 1926, quando lá em Belém do Pará, o pastor Samuel Niestron, ele decidiu, debaixo da iluminação de Deus, apresentar a consagração ao Eterno, ao Senhor, do coral. Tem sido uma bênção. No Ministério do Belém, o coral ele se despontou de uma forma muito extraordinária. Lá no Belenzinho, nos dias de semana, nos cultos de semana, às vezes os demais grupos não podem cantar. Mas o pastor Zé Wellington sempre conta com o coral, que sempre abençoa a obra de Deus. Então é um grupo de reserva, um grupo de resistência, um grupo de força. Que Deus abençoe os nossos irmãos poderosamente, com muita graça, com muito poder. Meus amigos de Suzano, que aqui estão também, na pessoa do pastor Wilson, que Deus possa abençoá-los, e os demais irmãos, no decorrer da mensagem, permita agradecê-los, mas para não ser prolixo e enfadonho, Êxodo capítulo 15, versículo ou verso 1. A minha família, minha esposa, meu tesouro. Os irmãos sabem que o nome da Sarana é um nome interessante, porque a palavra Sarana é uma junção de palavras hebraicas, que é de Kerer, Havush, Havá, e a minha sogra foi uma bênção, porque significa princesa graciosa. E realmente, irmãos, a minha esposa é uma princesa, a mulher mais linda que eu já vi. É o resultado da resposta das minhas orações e o resultado de que vale a pena sempre esperar em Deus, que Ele sempre vai preparar o melhor. Amém, meus amados? Êxodo 15, verso 1, os irmãos que encontraram, digam amém. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Verso 4, lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Verso 5, os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Verso 8. Com o sopro dos seus narizes, amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-me-ei ou fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Verso 12, estendeste a tua mão direita, a terra os tragou, e os irmãos dizem amém. Eu vou pedir para que os amados deixem a Bíblia aberta, para que nós tenhamos uma interpretação saudável desse texto tão extraordinário que está no livro do Êxodo, no capítulo 15. Porque os irmãos bem sabem que a Bíblia ela tem 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. O Novo,
os judeus chamam de Brit Hadashah, que é a nova aliança. Só que a primeira aliança tem uma kerer, uma coroa. E essa coroa dos escritos são 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia, eles compõem uma ideia de coroa, porque eles foram escritos por Moisés, apresentados por Moisés na sua totalidade, e esses livros, eles carregam a experiência da apresentação de Deus por meio da criação e por meio da sua atuação, do desdobrar, do desenrolar, e o povo, que é a nação escolhida. Só que os irmãos bem sabem que esses livros, eles levam temas no grego. Rapidamente, para falar para os irmãos, para que nós entendamos a temática do Êxodo, porque a palavra Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio são palavras de derivação grega, que vem da Septuaginta. Só que essas palavras, como os gregos davam, os gregos eles davam o nome do livro pelo tema. Então, eles olhavam o que o livro queria dizer. Por exemplo, o livro de Êxodo tem 40 capítulos, e a temática do livro do Êxodo é saída. Então, na hora da Septuaginta, eles colocaram um nome em grego para significar saída. Só que os nomes reais estão no hebraico. E esses nomes, como Bereshit, Semot, Devarim, Vaikra, Bamidbar, eles são nomes que levam a primeira palavra de cada um dos livros. Então, por exemplo, o nome Êxodo, para os judeus, é Semot, que tem a ver com esses são os nomes, Rielê, Semot, esses são os nomes. Essa apresentação dos nomes do livro de Êxodo faz uma referência às primeiras palavras do livro. Só que esses livros, eles têm uma ideia lógica. A ideia lógica é apresentar Deus criando, Deus construindo e Deus estruturando. Essa estruturação de Deus apresenta os princípios da sua lei. Por exemplo, o livro do Êxodo vai apresentar Deus gostando e determinando para que o seu povo também abraçasse os mandamentos. O povo entende como é que Deus ele trabalhava, e Deus trabalha com fundamentos. Tanto é que aqui nesse texto que nós lemos, nós vamos observar por 10 vezes Moisés apresentando o termo Senhor. Por 10 vezes os judeus eles vão cantar no decorrer do deserto. E por 10 vezes nós vamos observar os judeus apresentando a Deus significados de justiça dentro do livro do Êxodo. Só que o mesmo Senhor que apresentou 10 vezes em alguns pontos, vai também determinar os 10 mandamentos, o decálogo, o Asará Devarot, para que o povo cumprisse. Então Deus ele vai trabalhando de forma sistêmica dentro desse livro, e nós vamos observar que o Senhor distribui porções. Os judeus então, quando eles leem o livro do Êxodo, eles observam porções. Por exemplo, dentro das porções, existem as porções de boa, as porções de vairá, existem as porções de balahá, que são porções diárias que os judeus eles precisam ler. Só que a porção do capítulo 15 é uma porção que traz uma profunda reflexão, porque o capítulo 14, que é o capítulo anterior, vai apresentar o livramento e a estruturação da liberdade do povo hebreu do Egito. Só que na mesma sequência do capítulo 15, no final dele, eles vão enfrentar as águas amargas de Mara. E é por isso que aqui há uma interrupção em todo aquele sofrimento que eles estavam vivenciando. Porque os irmãos sabem bem que o povo hebreu vivia em um condomínio fechado. O povo hebreu, por José, que era o governador, eles tinham uma vida em Gósen, no delta do Nilo, muito abastada, muito boa. O faraó da época era Ixo, e Senquenarré, que era o faraó Ixo, os Ixos eram parentes dos semitas. Então o judeu vivia uma vida de luxo, até que a Bíblia vai dizer que após a morte de José, o novo faraó não conhecia José, e ele vai iniciar uma perseguição muito grande. A ideia dele era exterminar qualquer homem que tivesse ligação com os Ixos. E como os Ixos eles eram parentes, primos, próximos dos semitas, que eram os hebreus, a ideia de Quemás era exterminar, e toda a linhagem da 18ª dinastia egípcia buscaram exterminar os judeus.
Então os judeus eles passaram a viver tristezas muito grandes, e os irmãos conhecem bem a história, até a hora que eles chegaram no beco de Pinhairote, e naquele beco de Pinhairote, Deus tratou com Moisés de algumas situações, só que ali Deus já iniciou a construção do cântico por Moisés. Porque, meus amados, é muito importante que nós digamos isso. O nosso Deus, ele ama louvores e o nosso Deus ama adoração. A adoração já estava plantada antes de nós e a adoração vai continuar depois, quando a igreja for arrebatada. Logo, meus amados, o capítulo 1 e o verso 1 do livro do Gênesis não é um capítulo escrito como os demais. O capítulo 1 e o verso 1 do Gênesis é chamado de Ebed e Avá, que significa cântico da criação. Porque o capítulo 1 para os judeus, ele é cantado por Deus. Quando Deus ele cria as coisas, Deus não apenas fala as coisas, Deus ele canta as coisas. E a primeira vez, quando Moisés ele recebe de Deus a tônica para cantar, foi aqui. Aqui eles recebem de Deus a poesia cantada hebraica. Até então não se havia fontes estruturais para um cântico hebreu, mas eles começaram a cantar aqui. Aqui Deus entrega para o judeu a possibilidade do cântico e os ensina a grandiosidade de cantar. O povo hebreu ele vai aprender isso de uma forma prática, porque os maiores guerreiros da Bíblia, eles não venceram batalhas com as suas espadas. Os maiores guerreiros da Bíblia venceram batalhas cantando. Davi, ele foi o maior salmista da Bíblia, venceu batalhas cantando. Ezequias foi um grande rei e venceu batalhas pensando, lutando, mas principalmente cantando. Moisés, um grande homem de guerra, venceu batalhas cantando. Então o cântico está muito ligado à guerra. E quando observamos o capítulo 15, nós vamos entender a estruturação disso. Deus apresentando e ensinando o povo em um sinal de gratidão a cantar. E o texto, os irmãos que estão com a Bíblia aberta, para sairmos da introdução e já mergulharmos no texto, o texto ele é interessante porque ele inicia no verso 1 e no verso 2 dizendo: então cantou Moisés e os filhos de Israel. E depois, no verso 2, o texto diz: cantarei, no singular, ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aqui já é uma lição clara do texto acerca do cântico, porque aqui o texto inicia dizendo: cantou Moisés como líder e cantou os filhos de Israel. Eles cantaram, cantou Moisés, cantou os filhos de Israel. O cântico deles se tornou um, e o verso de número 2 dá a junção singular, e ela diz exatamente: cantarei, de forma singular. É como se Moisés e os filhos de Israel unissem a sua voz e cantassem apenas um louvor ao Senhor. Isso é um grande ensinamento, porque a adoração, o cântico da adoração, ele é estabelecido pela visão do líder e dos seus liderados. E é preciso que haja uma visão uníssona, é preciso que haja uma visão de união, porque se não houver uma visão de união entre Moisés e os filhos de Israel, os louvores não sairão de uma forma única, de uma forma em unidade. E Deus ele ama a união, porque quando o grupo ele tem união, Deus recebe o louvor como forma de testemunho pessoal do grupo. Deus recebe o louvor como forma de apresentação da união e do recebimento da ordem de Deus. Ora, aqui nós vamos entender Deus apresentando o critério da união do louvor. De repente o texto continua e o texto nos fala da seguinte forma no verso 4: porque lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Quando Moisés ele canta ao Senhor e ele fala que o Senhor lançou no mar, Moisés está dizendo: Faraó está recebendo a consequência pelo que ele fez. Porque um dia Faraó determinou as parteiras egípcias que jogassem os meninos hebreus no mar, que jogassem os meninos hebreus nas águas. Só que comigo, Moisés dizendo, aconteceu de forma diferente. Com os carros deles, agora aconteceram uma consequência. Porque o nome Moisés significa tirado das águas. A ideia de Faraó é: lancem os meninos nas águas e matem os meninos hebreus.
Só que quando Moisés ele canta aqui, ele não canta apenas o livramento do povo hebreu, mas ele canta primeiro do seu livramento pessoal, porque ele foi tirado das águas. Era ele querendo dizer: o Senhor fez a consequência dos nossos inimigos o que eles queriam fazer conosco. O Senhor retribuiu a Faraó tudo aquilo que Faraó prospectou para nós. Como isso é bonito, irmãos. Imagine Moisés, imaginem Faraó olhando para Moisés e entendendo que o significado do nome Moisés é aquele que foi tirado das águas. Era como se ele entendesse que para Moisés houve um grande livramento. Só que o livramento não foi apenas para ele, mas o livramento também foi para pessoas da sua casa, pessoas da sua família, e principalmente para os próprios irmãos, para os hebreus, porque eles receberam exatamente aquilo que Moisés recebeu. A consequência que era para eles foi dada a Faraó, que morreu nas águas, e um homem tirado das águas estava cantando ao Senhor, dizendo: a consequência de Faraó, ela veio. Quantos podem adorar ao Senhor por isso? Meus amados, quando Moisés ele fala isso, ele antecede no verso de número 3, dizendo: o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Quando Moisés ele apresenta o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome, ou Adonai é o seu nome, ele estava fazendo referência a algo muito interessante. Porque dizer que o Senhor é homem de guerra e Jeová é o seu nome, é dizer que a arma como o Senhor luta é diretamente com o seu nome. É dizer: o meu nome tem poder. Quando a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 17, que Golias ele se apresenta diante de Davi. Davi olha para Golias e ele diz: você vem a mim com espada, com lance e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi entendeu a sistemática da coisa. Ele entendeu que o nome de Deus tem poder. É por isso que ele é Senhor de guerra e Senhor é o seu nome. A palavra Senhor aqui é Adonai. Adonai significa marido. Adonai significa companheiro que não abandona para os judeus. Quando o Senhor estava dizendo isso, e os hebreus estavam cantando, adorando a Deus, porque eles tinham sido livrados da mão de Faraó, eles estavam entendendo que o Senhor é aquele que era digno do compromisso fiel deles, que o Senhor era aquele que era digno da união deles, era digno de estar junto a eles, porque o Senhor era varão de guerra, Jeová era o seu nome. Só que, meus amados, vejamos que Deus ele não se fez revelar o seu nome. Nós chamamos Deus por uma insígnia. Nós chamamos Deus, o nome Deus é Theos. Theos é exatamente Deus. Alguns apresentavam a referência para dizer divindade. Só que Deus não revelou o seu nome. O nome Jeová no hebraico é uma junção de algumas letras que no português a gente não consegue decifrar, que é o Yod, Re, Vav, Re. A gente não consegue pronunciar essa forma junta de palavras no português, até porque a letra J no hebraico, ela é I, porque o J não é pronunciado como é no português. Deus não se fez conhecer o seu nome. Ele é apresentado no Antigo Testamento com 72 nomes no mínimo. E porque Deus não revelou o seu nome, mas ele se apresenta com 72 nomes, é porque ele se apresenta conforme a ocasião. Quando alguém estava precisando de uma cura, ele olhava e ele dizia: diga que eu sou Jeová Rafá, o Deus que cura. Quando alguém estava em meio à peleja, em meio à guerra, em meio ao embate da vida, ele se apresentava e dizia: eu sou o El Gibor, eu sou o Jeová Sabaote, eu sou o Deus da peleja, e quando eu pelejo, a peleja está vencida, está ganha. Ora, meus amados, ele se apresenta como El Roi, ele se apresenta com Dalet, Oete, Avia, El Gibor, Shar Shalom, ele se apresenta como Jeová Shaddai. Eu
não sei como o Senhor, nesta noite de congresso do coral, Ele vai se apresentar para mim e para você, mas saiba de uma coisa, Ele vai se apresentar. Alguém nesta noite entrou neste congresso, e eu estou pregando Bíblia, é palavra. Alguém entrou aqui nesta noite dizendo: Deus, olha como está a minha saúde, olha como está a minha casa, olha como estão as minhas guerras. Mas o Senhor te abraça nesta noite e te diz: o meu nome para alguém aqui é providência, o meu nome para alguém aqui é milagre, o meu nome para alguém aqui é guerra vitoriosa, o meu nome para alguém aqui é vitória, vitória, vitória. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Só que Moisés, ele continua, e ele vai dizer no verso 5: os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. Como assim? Meus amados, esse texto, ele aparece de uma forma interessante, porque por 3 vezes Moisés ele vai ressaltar: eles desceram como pedra, eles desceram como chumbo e eles desceram como retalho, no capítulo 15. Quando ele fala essas 3 expressões, no mesmo texto, irmãos, ele apresenta uma ideia clara, que não foram apenas as águas que fecharam. As águas, elas viraram uma espécie de parede de água, elas coalharam, e quando elas encerraram, e os carros de Faraó vinham, a Bíblia, ela fala que com a destra da mão de Deus, Ele fechou as águas. Só que não foram apenas as águas que fecharam. A Bíblia no capítulo 15, ela dá ainda um complemento, que eles desceram as profundezas como pedra. Não tiveram velório, porque o corpo deles não boiou depois. O corpo deles não voltou à superfície. Eles ruíram como pedra. Inclusive a expressão hebraica no Tanar aqui significa que Deus criou um terremoto e a terra abriu. Não foram apenas as águas que desceram, mas a terra abriu e a terra engoliu as águas e os faraós, ou o faraó e os seus exércitos. Quando isso acontece, aqueles homens caíram como pedra. Eles estavam próximos de chegar ao povo de Deus. Só que a Bíblia, ela fala algo muito interessante no capítulo 14. Eles não conseguiram chegar até o povo de Deus, porque Deus, Ele determinou o anjo de Deus. A coluna que ia na frente do povo foi para trás do povo. E é por isso que Faraó e os carros não alcançaram o povo hebreu. Quando eles estavam atravessando o mar de juncos, o mar vermelho, o anjo do Senhor, ou o anjo de Deus, e a coluna de fogo iam à frente. Só que quando o anjo do Senhor e a coluna de fogo foi para trás do povo, Faraó não conseguiu mais alcançar. Isso é uma grande lição para nós, porque aqui nos mostra claramente que existirão momentos nas nossas vidas que nós estaremos marchando muito forte. Nós estaremos marchando como uma fortaleza, o Senhor na nossa frente, nós indo adiante, ou o Senhor adiante de nós e nós marchamos até Ele, Ele como capitão. Só que existirão momentos nas nossas vidas onde as nossas forças não estarão fortes, onde alguém da nossa casa não vai estar conseguindo correr, vai estar rastejando, vai estar caminhando, mas o Senhor é amigo leal e não nos abandona. Ele foi para trás do povo para dizer: vocês vão continuar na velocidade e eu não os deixarei sozinho. O meu anjo vai atrás e a coluna de fogo vai atrás. Faraó não vai os alcançar, Faraó não vai se aproximar, Faraó não vai os atingir, eu estarei os guardando. E como a Bíblia fala que foi a guarda de Deus, Deus então ele estabeleceu alguns preceitos. Primeiro, as rodas dos carros foram tiradas. Significa que Deus primeiro tirou a velocidade dos inimigos, depois ele cegou parcialmente os inimigos, depois ele trouxe barro para que os inimigos não conseguissem chegar até o povo hebreu. Ele criou uma série de coisas, mas o limite que ele estabeleceu para Faraó foi um limite que Faraó não passou. Os irmãos entendem a grandiosidade desse texto que nós estamos lendo? Deus determinou um limite para Faraó. Faraó, você e seus soldados vão chegar até aqui,
daqui vocês não passarão mais. Vocês vão chegar até este limite, mas daqui você não passará mais. Nesta noite o Senhor nos abraça e nos diz que há um limite para Faraó. Faraó está vendendo o teu nome no almoço, no café da manhã. Faraó tem sede de ver o teu casamento no chão, a tua família dilacerada. Faraó olha para mim e para você e olha e diz: eu quero ver até onde vai, eu quero ver até onde chega. Mas nesta noite é uma palavra que é liberada no altar. Há um limite para Faraó. Há um limite para Faraó. Daqui ele não passa. Vão emergir como pedras. Emergir como pedras significa vão sumir da vista. Vão procurar, mas vão sumir. Deus vai levar para longe. Deus vai arrancar. Deus vai tirar por amor à sua vida. Vão afundar como pedra, é Bíblia. Só que o texto continua, e o texto fala no verso 6: a tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra. Os judeus dizem que a destra de Deus, ela é mais forte do que a esquerda de Deus. A gente pensa e fala, mas é impossível, porque Deus é todo poderoso. Em Deus nunca vai haver parte fraca. Só que o próprio Deus, irmãos, é interessante porque em alguns textos, por exemplo, Salmo 91, ele vai dizer algo interessante. Ele fala: porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É como se ele fizesse a ressalva da destra. E por que a destra de Deus seria mais potente, como o texto está dizendo? É porque a destra de Deus, ou a destra do Pai, está o Filho, assentado à direita do Pai. E como é bom ver Jesus no Antigo Testamento. Ele é a nossa força. Nós estamos aqui porque Ele é a nossa força. Nós não caímos porque Ele é a nossa força. Nós não sucumbimos porque Ele é a nossa força. O texto vai continuar, irmãos, no verso 8, e isso me chama muita atenção nesse cântico, porque o verso 8 vai dizer algo que antropopaticamente vai nos ensinar uma grande lição. Porque o texto diz: com o sopro das suas narinas, com os sopros dos seus narizes, amontoaram-se as águas. Quer dizer, pastor Kelvin, que Deus não amontoou as águas com a mão? Não, o texto está dizendo. Como é que Deus amontoou aquelas águas, aquelas paredes de água? Soprando com o nariz. Só que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 7, que Deus, quando Ele criou Adão e Eva, Ele soprou a respiração nas narinas de Adão. O que é antropopatia, irmãos? São elementos que a gente chama de humanos em Deus. É como se Deus nos explicasse como Ele trabalha. Os irmãos que amam Bíblia, o texto de Salmo 18, verso 15, nos dá a ideia de como Deus Ele guarda os seus. Porque o salmista vai dizer, e ele reproduz isso em Samuel capítulo 22, versículo 9, quando ele reproduz falando que os inimigos que vinham contra ele seriam destruídos pelas narinas de Deus. É como Isaías fala em Isaías 65. Quer dizer que existe um mistério nas narinas de Deus? Sim. Quando Deus Ele sopra com as narinas, isso significa livramento absoluto. Quando Deus Ele sopra com as narinas, inclusive os judeus dizem que o homem foi criado com o vento das narinas, e o texto de Apocalipse, ele nos dá uma ideia de que o adversário ele será destruído com o vento das narinas. É como se Deus Ele nos ensinasse com o vento das narinas. Em Apocalipse, João ele estava no céu, e ele percebe que havia alguns elementos que eram do céu. Só que havia um elemento que não havia sido criado do céu, mas ele subia da terra. E ele subia como cheiro suave às narinas de Deus. Era um incenso, que era a oração dos santos. Quer dizer então que as narinas de Deus, elas protegem o seu povo, elas fortalecem o seu povo, elas blindam o seu povo, elas trazem, segundo o texto bíblico, a criação de algumas coisas, sopra vida em algumas coisas, como Deus soprou em Adão. E além disso, as narinas de Deus recebem as minhas e as tuas intercessões. As orações dos justos sobem
como incenso suave às narinas de Deus. Quando Moisés entende isso, irmãos, ele vai declarar isso de uma forma extraordinária, porque ele vai entender que quando Deus soprar, alguma coisa vai mudar. Ali era Moisés dizendo: eu estou entendendo a sistemática do céu. Porque a sistemática do céu, irmãos, é diferente da nossa ideia de sistemática. Porque um dia Deus olhou para o profeta Ezequiel e falou: profetiza sobre esses ossos secos. Aí a Bíblia fala que dos ossos criaram carne. Só que no ventre da mãe é o contrário. Primeiro cria carne para depois criar osso. É Deus criando algo que vai na contramão, inédito. É algo que nos chama a atenção. Por exemplo, eu já vi alguém entregar marmita de moto, já vi alguém entregar marmita de bicicleta, já vi alguém entregar marmita de carroça, mas eu nunca vi um corvo boy. Vocês irmãos já viram? Deus trabalha com essa ideia. Ele pega o barro, coloca saliva, mistura, coloca no olho do cego. Alguém olha e diz: não, mas isso não pode, isso não dá, isso não tem jeito. E aí Deus vai nos ensinando que algumas coisas da sistemática do céu vai além da nossa compreensão. Eu não sei como vai chegar, mas eu sei que vai. Eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que vai acontecer. Me permita compartilhar algo com os irmãos rapidamente. Eu estava, irmãos, passando por um período ministerial muito difícil, muito difícil. E o obreiro, quando ele passa por momentos ministeriais difíceis, a vida do obreiro e o ministério, para ele se junta. É a mesma coisa, vida e ministério e vida, é a mesma coisa. E naqueles momentos, irmãos, de muita dor, muito sofrimento, eu tinha uma preocupação de elevação. Eu tinha uma casa, e a casa era financiada. E o problema de um crente é entrar no financiamento. E o valor da parcela era muito alto, irmãos. Era um valor absurdo, pagava mais de 7 mil por mês, com aquelas taxas, com aquelas coisas, não sei como é que eu tinha feito aquilo. E ainda tinha mais 35 anos pela frente. Falei: que prova, vou estar velhinho, vou estar pagando o negócio. E aí, meus irmãos, em oração, pedindo ali a orientação de Deus, Deus falou comigo que me daria uma estratégia. E Deus tocou no meu coração sobre algo que me chamou a atenção. Me chamou o Senhor e falou comigo acerca da minha sogra e do meu sogro. E o Senhor, falando acerca deles, apresentou uma prova que eles estavam passando. E os meus sogros, eles são uma mulher de Deus, um homem de Deus, eles são pessoas muito reservadas, e a gente nem sabia que eles estavam passando naquela prova. E o Senhor nos direcionou a cuidar deles. Vai lá e cuida da minha serva e do meu servo. Eu falei: Senhor, meu sogro é uma bênção, mas minha sogra é brava. A velhinha é brava. O Senhor falou: você vai cuidar dela e vai cuidar da melhor forma. E eu sempre entendi, irmãos, que cuidar da família é o segredo da bênção de Deus. Para o ministério ir bem, para a casa ir bem, para a vida financeira ir bem. Tive até o privilégio de estar com o pastor Eduardo, junto com os irmãos, e contar esse testemunho. Me permitam só replicá-lo. Mas quanto mais eu cuido da minha família, mais Deus cuida de mim. E quando eu aprendi isso, Deus ampliou esse cuidado, e Deus falou para mim também cuidar da minha sogra e do meu sogro. Quando eu cheguei lá, realmente, irmãos, meu sogro desempregado, minha sogra, eles não falavam. E eu falei: sogra, arruma as malas, vamos lá morar comigo. Não, falei: o Senhor mandou, você vai morar comigo, o senhor é o sogro. E quando eles estavam em casa, irmãos, a primeira coisa que eu fiz foi falar com Deus, falar: Senhor, eu tenho as minhas contas, e o Senhor mandou eu fazer o melhor. Só que aí, irmãos, eu comecei a perceber que a conta de luz diminuiu, e o correto era aumentar. A água diminuiu, e o correto era aumentar. A compra que eu fazia e durava 2 semanas, com eles começou a durar 1 mês. E o valor era menor. E eu falei: o Senhor está nesse negócio. Às vezes a gente até ia no mercado, eu pegava um quissuco para dar um corante para minha sogra, mas o Senhor falava: pega o suco Aurora. Tem que ser o suco do melhor. Levava a velhinha para o shopping e falava: escolhe, sogra, escolhe, porque se a senhora não for abençoada da melhor forma, Deus não vai me abençoar. Então o segredo para Deus me abençoar, chegar um cliente no meu escritório e a senhora comprar o melhor. E aí, meus irmãos, eu comecei a perceber que Deus foi abençoando
mas ainda eu estava com aquela preocupação. Mas em uma oração, Deus falou comigo: eu estou te aprovando. E o interessante, irmãos, é que a aprovação a gente passa com Deus, e a tentação a gente passa com o diabo. A tentação e a aprovação, elas são diferentes, porque a aprovação te tira do celular e te leva para o joelho, e a tentação te tira do joelho e te leva para o celular. E quando Deus falou que estava me aprovando, eu falei: interessante, Deus me aprovando. E aí no outro dia, irmãos, me ligou um ex-sócio que eu tinha. Esse ex-sócio foi uma prova na minha vida, porque foi ele quem pediu para mim: sai da Polícia Civil. Eu era da Polícia Civil na época. Então ele falou para mim: sai da Polícia Civil e vem só ficar no escritório. Aí eu pedi exoneração na polícia e fui advogar. Só que eu não tinha OAB ainda. Quando eu cheguei no escritório, ele me expulsou do escritório. Então eu fiquei desempregado e a Sarana ficou grávida. Então, irmãos, era para mim ter uma mágoa muito grande, mas a gente é crente. Eu limpei o coração e quando ele me ligou, falei: ô, tudo bem, como é que o senhor está? Estou bem. Preciso que você me faça uma visita. Falei: visita? É uma visita. Então, eu preciso que você venha aqui na minha casa e tal. Chama aí o seu novo sócio, vem aqui que eu vou fazer um churrasco para vocês. Eu falei: eu vou, não tem problema não. Chamei a Sarana, nós fomos lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, ele, antes de a gente começar a almoçar, ele começou a mostrar a casa. Falou: olha, eu vou mostrar a casa para você. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. A gente ficou quase 40 minutos olhando a casa. Uma casa grande, irmãos. E era uma casa muito bonita. Tinha piscina, tinha sauna, tinha campo de futebol, tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo. Ele foi mostrando. Ele falou: olha, agora eu virei crente. E Deus falou para mim que essa chácara, que seja casa, é sua. E Deus falou para mim que é para você, faz aí qualquer proposta, porque vai ser sua. Eu falei: não, mas eu não tenho condição. Por que eu não tinha condição? Porque eu estava numa situação difícil, porque minha casa estava financiada. Eu tinha um terreno que, se você escorregasse, você ia para o céu de tobogã. Tinha uma casa também caindo aos pedaços, assim, tudo muito simples. E tinha um carro que eu carinhosamente chamava de Pois é. Alguém perguntava e falava: e seu carro? Aí eu olhava: pois é. E aí eu reuni aquilo, só que ainda tinha uma diferença de mais de 1 milhão entre o valor do que eu tinha e do valor da casa. E eu falei: nunca que vai aceitar. Só que quando eu fui, irmãos, o Senhor falou: eu estou te aprovando pelo cuidado com a minha serva, com cuidado com os meus filhos. Eu vou te abençoar. Estava na escola dominical aqui, irmãos. Nesse dia, quando eu estava na escola dominical, ele me ligou. E ele falou: por favor, você precisa vir, você precisa vir. Eu falei: não, mas eu estou na escola dominical. Não, mas você precisa vir, você precisa vir. Quando eu cheguei lá, irmãos, ele estava na porta da minha casa. Ele falou: olha, vamos fechar hoje, para amanhã cedo você já assinar o contrato. Eu vou aceitar a sua proposta. Pode entrar, a casa é sua. E outra, vou vender de porteira fechada para você. Tudo que tem lá é seu. Quando eu entrei na casa, irmãos, a primeira coisa que Deus falou comigo: continue obedecendo, vale a pena obedecer a minha voz, cuide dos meus que eu cuido de você. Meus amados, é tão importante isso na nossa vida, porque quando nós cuidamos daquilo que Deus nos determinou, como Moisés falou, Deus cuidará de nós, e a gente vai ter motivo para cantar. Faraó, que tinha me expulsado do escritório, que tinha me feito sair da polícia, que tinha feito tão mal para mim, foi o responsável em me tirar do financiamento, me abençoar e dizer: o Senhor é na sua vida, o Senhor é na sua vida, o Senhor é na sua vida, o Senhor é na sua vida. Meus amados, o texto fala algo no verso 9. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei em pedaços. Olha a fúria do adversário. E fartar-se-á a minha alma dele. A expressão hebraica para fartar-se-á aqui é karrak, que significa animal faminto. A mesma expressão de fartar aqui, irmãos, não é uma expressão como uma pessoa que senta à mesa e começa a comer. A expressão hebraica usada aqui por Moisés é como um animal que ele vem com muita força, com muita fúria, e ele quer matar, e ele quer ver o sangue escorrer, e ele quer destruir, ele quer acabar, e ele não quer ver a vítima ter oportunidade para respirar, ele quer destruir. Fartar aqui significa isso. Mas Moisés, ele vai dizer algo extraordinário: sopraste o teu vento e o mar os cobriu. Aleluia!
Era Moisés dizendo: o inimigo queria me alcançar, me perseguir, despedaçar, trazer em pedaços. O inimigo queria fazer como um animal, ver o sangue de alguém da minha casa escorrer. Mas como eu glorifico ao Senhor, vai nada, Satanás, a minha casa está blindada pelo sangue do Senhor, o meu casamento está blindado pelo sangue do Senhor. Uma mão levantada é pouca, duas também. Levante a tua mão agora. O Senhor está blindando a minha e a tua casa. O meu e o teu adversário não vai se fartar com o sangue da nossa família. O Senhor está dizendo: eu vou aplacar a fúria do adversário, porque o teu casamento vai continuar, a tua família vai continuar, os teus sonhos vão continuar. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantaram, porque Ele vai transformar toda desgraça em culto de ação de graça, em culto de ação de graça. Aleluia, aleluia. O verso 15 é uma lição, porque o verso 15 vai dizer: então os príncipes de Edom se pasmarão, os poderosos moabitas apoderar-se-ão do tremor e derreterão os habitantes de Canaã. E no verso anterior fala dos filisteus. Só que aí tem um problema. Até então, os hebreus não tratavam com filisteus, não tratavam com Amon, não tratavam com Edom e não tratavam com Canaã. Aqui era Deus dizendo para eles: vocês vão passar por um processo grande, seus inimigos vão vir, vocês não estão vencendo agora, vocês estão sendo preparados para vencer Edom, para vencer Amon, para vencer Canaã, para vencer os filisteus. Mas por que vocês vão ser preparados? Porque quando Moisés ele cita, irmãos, é interessante, porque a ressalva do texto hebraico é como se Moisés estivesse falando por causa de uma situação presente. Quando Edom e Moabe, que eram primos da mesma linhagem sanguínea dos hebreus, eles ouviram que o Senhor estava trazendo livramento para os hebreus e os hebreus estavam vencendo e saindo do Egito, ao invés dos parentes ficarem felizes, foram os primeiros a dizer: esse povinho acha que é. Eu não estou feliz com esse sucesso dele, não. Só que Deus revelou isso para Moisés, porque aqui, irmãos, no texto do capítulo 15, Moisés e Miriam foram tomados em profecia. Isso daqui não é um texto comum, isso daqui é profecia. Esse texto fala de forma profética para algo que Moisés ele estava recebendo. Chama visão Horama et Horama no hebraico. Algo que ele estava recebendo. E o Senhor fala para Moisés: você vai ter que lutar, porque os seus parentes, Moisés, vão ser os primeiros a se levantar contra vocês. Às vezes o maior problema da gente não está do lado de fora, felizmente. Às vezes é um parente que não acredita. Às vezes é alguém da parentela que olha e fala: você não vai conseguir, você não vai chegar. E parece que maldição de parente pesa mais. Mas como eu glorifico ao Senhor, porque Ele está neutralizando. Com a permissão do pastor, nós somos assembleanos, eu nasci na Assembleia do Belém, cresci na Assembleia do Belém, vou subir na Assembleia do Belém. A gente não gosta disso, mas humildemente, eu vou pedir para você ser profeta como Moisés e Miriam. Eu vou pedir para você olhar para esse irmão do seu lado com um olhar de profeta. Pastor Kelvin, como é olhar de profeta? Eu não sei, a Bíblia não fala se o profeta tinha cara de bravo, se o profeta tinha cara de feliz, se o profeta tinha cara de triste. Invente uma cara de profeta agora, uma face de um profeta, e profetiza para o seu irmão, e diga para ele que o Senhor está neutralizando toda a maldição. O Senhor está neutralizando toda a maldição. Você não vai ser feliz, vai sim. Você não vai prosperar, vai sim. Você não vai concluir a faculdade, vai sim. Você não vai conseguir fazer aquele casamento, vai sim. Você não vai conseguir, vai sim, vai sim, vai sim, vai sim. Há uma palavra profética aqui nesta noite, neste congresso. O Senhor está dizendo: vai sim, vai sim, vai sim, vai sim, vai sim, vai sim. Uragachandaramahaya.
Vai sim, Ele está quebrando toda a palavra de maldição. Cai por terra a palavra de maldição agora. Espírito de inveja, cai por terra agora. Obra de magia negra, eu estou pregando Bíblia. Alapacala caturebaia. Nós estamos em guerra aqui nesta noite. Nós estamos em batalha aqui nesta noite. O diabo queria acabar comigo e com você, mas há uma palavra que é liberada do trono. Vai nada, eu e você, vamos prosseguir, vamos prosseguir, vamos prosseguir, vamos prosseguir. Uremakala Xandaramahaya, vai prosseguir. Meu Deus, Lachominaria Múcia Jocanda, Alapaio Sela Maramúcia. O Senhor está quebrando toda palavra de maldição. Não importa se foi feita em casa, não importa se foi feito fora de casa, Ele vai quebrar para a glória do nome dEle. Ele vai, porque aqui Ele dá a sequência, e aqui eu finalizo. No verso 17 Ele vai dizer: porque tu os introduzirás e os plantará no monte por tua herança. A expressão aqui é: o Senhor os estabelecerá e eles ficarão. Como assim? Quer dizer que ninguém vai arrancar? Não. Quer dizer que ninguém vai tirar? Não. E se alguém tentar arrancar? Não pode. Por quê? Porque quem estabeleceu foi Deus. Mas não gosto dela, vai ter que gostar, porque quem estabeleceu foi Deus. Mas não gosto dele, vai ter que gostar, quem estabeleceu foi Deus. Mas eu não gosto do jeito que ela dirige, quem estabeleceu foi Deus. Não gosto do jeito que prega, quem estabeleceu foi Deus. Não gosto do jeito que rege, quem estabeleceu foi Deus. É Deus abraçando a mim e a você e dizendo: para de se preocupar com a opinião alheia. Quem te estabeleceu foi eu, quem te introduziu foi eu, quem te colocou foi eu. Você está debaixo da minha herança. Quantos podem adorar? Quantos podem adorar? Quantos podem adorar? Oh, quantos podem adorar a um Deus que acabou com a fúria de Faraó e nos deu vitória? Quantos podem adorar a um Deus que nos deu um cântico novo? O sangue de Faraó não vai nos destruir. Me permitam dizer algo aos irmãos muito importante. Eu fui chamado pelo pastor Isaac Salete, era o pastor presidente do Madureira do Rio Grande do Sul, para ministrar alguns dias. Nós ministramos alguns dias. Ele pediu para que a gente continuasse e pregasse num evento que eles iriam fazer do Madureira lá no estado. E eu fiquei, irmãos, e naquele dia, eram 3 dias de ministração. Quando eu estava ministrando, o Senhor falou comigo: desce, lá na porta existe um jovem, um rapaz, já era um moço, já tinha mais de 35 anos aproximadamente. O Senhor falou: desce e fala para aquele rapaz que o adversário tem sede do sangue dele. E quando eu desci, irmãos, na época tinha acabado de lançar aquele carro Camaro, era um rapaz muito rico. Quando eu desci para falar com aquele rapaz, parei a ministração, irmãos, e fui. Quando eu me aproximei, coloquei a mão no ombro daquele rapaz, aquele rapaz tirou a minha mão e saiu impenitente, fiquei até sem graça. Retornei. No outro dia, eu aquele clima, né? Pensando que Deus não tinha falado comigo. No outro dia, estava ministrando e de novo, aquele rapaz apareceu na porta. Ele tinha o costume de chegar mais tarde, porque ele era mais rico. Ele tinha o costume de chegar mais tarde, ele estacionou na porta, bem na porta, ele gostava de estacionar. E quando ele estacionava, ele entrou e o Senhor de novo falou comigo: vai, desce, fale com aquele rapaz. Eu fui e novamente, quando ele me viu, ele saiu, foi embora. No último dia eu falei: se o Senhor falar comigo, eu não vou mais. Não vou, Senhor, porque isso, sei lá, não sei o que está acontecendo. Quando eu cheguei, irmãos, no último dia, aquele rapaz apareceu de novo. Eu falei: vou ter que falar. Irmãos, me incomodou que eu não conseguia ministrar. Quando eu fui falar com aquele rapaz saiu bravo, xingando. Falou com o pastor presidente.
E foi aquele, nossa, irmãos, que prova. E eu chorei tanto. E aí eu passei para ministrar em Minas e voltei para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, a líder do estado, na época era a Eliana, ela me ligou chorando. E ela falou, Kelvin, você está vendo o que está acontecendo aqui em Santa Maria? Eu falei, não estou, Eliana, o que está acontecendo? Liga para você ver. Aí liguei, eram os jovens que estavam, eram moços, rapazes, mulheres, que estavam naquela boate, que os irmãos lembram, na Boate Kiss. E ele foi um dos primeiros corpos que encontraram naquela boate. À noite, uma moça que estava com ele, ela se reconciliou. E ela foi na igreja em Parobé, e ela falou aos irmãos que ela estava na boate naquele dia. Quando ela começou, e ela viu, ela estava junto com esse rapaz próximo à porta, próximo ao caixa e à porta para sair. Só que ela viu quando aquela banda começou a fazer o show pirotécnico e tudo pegou fogo. E ela falou que calmamente, estava próximo à porta junto com esse rapaz, calmamente eles foram saindo. Só que de repente, quando eles estavam chegando à porta, ela viu que a mão dele soltou da dela. E ela não conseguiu mais encontrá-lo, ele sumiu no meio daquela multidão desesperada. E aí, quando ela chegou na igreja chorando, ela falou, olha, não tinha como ele ter morrido. O corpo dele foi encontrado entre os primeiros corpos do banheiro. E quem olhou a arquitetura daquela boate viu que a porta ficava num lugar totalmente oposto do banheiro. As pessoas morreram no banheiro, pisoteadas, em aquela situação, porque não conseguiam chegar até a porta, porque eram lugares opostos. E até hoje, nós não sabemos como ele conseguiu sair de um lugar e ir para outro totalmente oposto, se ele já estava próximo à porta. Mas o Senhor falou com ele. Ele não quis dar valor à voz do Senhor. Nesta noite, com a permissão do meu pastor, eu posso, meu pastor? Se coloque de pés. Eu vou pedir para que você me ajude neste convite. Se houver alguém do seu lado que por algum momento se desvencilhou do caminho, faça o convite, me ajude. O Senhor, Ele quer salvar vidas aqui nesta noite. Se houver uma alma, o céu já estará em festa. Porque o adversário queria ver o sangue de alguém escorrer aqui. Mas o Senhor te trouxe para te dar livramento aqui nesta noite. Há um convite que é formulado no altar. E o que é formulado no altar prospera, porque o Senhor é quem abençoa. Eu reitero, se houver alguém do seu lado que ainda está titubeando, saiba, é o Senhor quem está fazendo este convite. O céu te chama. O céu te chama para uma nova oportunidade. Não faça como esse rapaz que olhou e se afastou da voz do Senhor e infelizmente não teve uma oportunidade melhor para abraçar. Com certeza, se ele pudesse voltar ao dia daquele congresso, com certeza, se ele tivesse a oportunidade de pelo menos 3 minutos naquele congresso, ele teria levantado as mãos e teria dito: eu me arrependo e eu quero viver uma vida com o Senhor. Aleluia. Meus amados, quando eu era pastor, na última igreja que eu tive o privilégio de ser pastor, aconteceu um fenômeno muito interessante. Por 9 domingos consecutivos, 9, irmãos, 9. Quando eu fazia o apelo, ninguém vinha à frente, ninguém. Aí eu falava: Senhor, tem algum problema comigo? Eu estou fazendo um apelo, ninguém quer vir à frente. Aí quando acabava o culto, eu impetrava a bênção apostólica, vinha um obreiro com o irmão e falava: pastor, essa pessoa está aceitando a Jesus. Primeiro domingo eu achei interessante, segundo domingo, quando chegou no terceiro e quarto domingo, eu comecei a achar normal. Eu já fazia o apelo aguardando o final do culto, porque no final do culto já vinha aquele povo, irmão, para aceitar Jesus. Então, se você tiver com vergonha, se o senhor, a senhora tiver com vergonha de reestabelecer a sua aliança ou reconhecer que Jesus é o seu Senhor, nos procure no final do culto, mas eu ainda estou oportunizando com base naquilo que o Senhor está nos direcionando. Se você precisa abraçar a aliança e reconhecer ao Senhor, esta é a hora. Se não, no final do culto nos procure, mas por hora, curve a sua cabeça, curve a sua cabeça. Senhor, nós estamos na Tua presença, e a Tua palavra, ela tem poder, um poder extraordinário para curar, um poder extraordinário para, Senhor, reavivar o coração e a alma. Nós sabemos que há um propósito em tudo na parte das Tuas mãos, e operando o Senhor
quem impedirá? Estar aqui não é obrigação. Estar aqui, Senhor, não é apenas social. Estar aqui é dádiva, estar aqui é privilégio. Porque nesse exato momento tem africano andando 25 quilômetros para chegar numa igreja. Estar aqui é dádiva, porque nesse exato momento alguém na ala de UTI pede por oxigênio e não encontra. E nós temos o privilégio de dizer: Senhor, obrigado, porque as tuas mãos me trouxeram até aqui. Obrigado, Senhor, porque a tua graça sustentou a minha casa. Deus, nós te louvamos e nós te bendizemos, para a glória, Senhor, e louvor do teu nome. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos.